autor do ato infracional, seus acordos com o mundo do crime constituem um processo de ressocialização que mude a história de violência interiorizada, como tirá-lo do crime em suas vidas. Para o professor, como se faz para jogar a água da bacia fora sem jogar o bebê? É isso? Ok? Então, vamos lá. Agora, Adriano, né? Se aproxima? Ok, Adriano. O Adriano também tinha pedido 3 minutos antes das perguntas. Eu queria falar um pouquinho só. É isso? Eu acho que se eu então, demorar, Adriano, você me interrompe. tá bom. Queria agradecer a Deus, primeiramente, em nome de Jesus, por possibilitar essa oportunidade de falar ao público. E agradecer a todos por virem. Eu queria só parabenizar a doutora Elizabeth Borgiani. Se eu não tivesse depressão seca no meu quadro de bipolaridade, eu teria chorado com o seu depoimento, né? Porque tudo que a senhora falou, eu sofro na fundação. Tudo. Assim, eu vesti toda a carapuça do que a senhora falou, de tudo, de toda a perseguição, todo o assédio, e até agora, só o sindicato e 2 políticos amigos meus que me apoiam nessa situação, né? E fora, obviamente, a categoria que me apoia na rede social. E então, acho que tem muito servidor passando por isso também, né? Eu queria dizer também que eu sou ex-gestor da Fundação Casa, fui tucano por muito tempo, né? E só que assim, a fundação, eu só queria discordar do Dr. Roberto e de mais alguém que falou que assim a instituição é falha, concordo, mas os profissionais eles não são todos desqualificados, né? Eu fui tucano, fui gestor, membro daquela cúpula de patifes, só que eu não sou desqualificado, eu me qualifiquei, eu sempre trabalhei com competência, né? E assim, eu queria dizer que, como eu trabalhei na segurança, eu prestei concurso para segurança, né? E não para ser sócio-educador, eu prestei concurso para fazer contenção, para entrar e intervir em rebelião, e foi isso que eu fiz. Só que quando a gente entrou na fundação, né, mudaram o nosso cargo. Só que assim, e também a gente é obrigado a se adaptar, né, ao que está. Então, como eu sou cristão, eu me adaptei facilmente, né, ao perfil de segurança socioeducador, né, e por isso eu me orgulho de cada tonfada, de cada empurrão, de cada rodo, de cada grito que eu dei com o adolescente na minha carreira. Porque toda vez que eu fiz isso, eu fiz para o bem do adolescente. Eu fiz para o bem da sociedade, né? Eu condeno a tortura também. Eu condeno os maus tratos. Mas eu acho que aquela bronca bem dada de pai, ela é muito necessária, ela é fundamental. E numa rebelião, você tem que pôr o jovem pro chão, sim. Agora, sim, as perguntas você pode ler aí? Eu só queria fazer assim, um comentário sobre o plano decenal, né, porque eu escrevi muita coisa aqui, mas eu não quero me estender, tá? O plano decenal está com consulta pública até o dia 30. Então, é importante ressaltar para a categoria, para quem está presente, que as sugestões, né, a nossa maravilhosa gestão tucana da Fundação, ela abriu 15 dias para uma consulta pública de um planejamento de 10 anos. Né? Então, nós temos aí que correr contra o tempo para desfazer eventuais cagadas que sejam feitas para o futuro, para os próximos 10 anos, em 15 dias. Nós temos 15 dias para desfazer essas eventuais cagadas que possam ser planejadas, inseridas nesse planejamento decenal, que já está atrasado 1 ano. A Fundação só está colocando agora porque é projeto do Alckmin na campanha de governo dele. E estender o comentário nesse sentido para esse plano de governo do Alckmin, de alteração da idade penal, do tempo de internação para 8 anos, dos adolescentes que cometem crime hediondo. Hoje, na Fundação, o homicida, a visão da gestão da Fundação é permissiva, é assistencialista, né? E é uma fundação tucana. A prova que o governador não conhece é a própria gestão que tem,
que a gestão assistencialista ele está com um olhar punitivo, ele quer deixar o jovem preso 8 anos. Maior prova de desconhecimento que ele tem, porque hoje o jovem, se você pega a média de desinternação na fundação, hoje o jovem, homicida, latrocínio, estuprador, ele não fica internado mais do que 1 ano e meio, 2 anos, quando muito, na maioria dos centros. Então, governador, muda de ideia. E população acorda, porque isso é só campanha para conseguir voto. Porque a população, a maioria, é a favor da maioridade penal com uma visão equivocada. Porque o certo é extinguir a idade penal. Não é reduzir, é extinguir. E aí, assim, extinguindo, você individualiza a conduta. Ok. Bom, Ângela, difícil. Vou continuar as perguntas aqui. Então, o Adriano, a primeira pergunta. O que o Judiciário fará imediatamente em relação à Fundação Casa, diante da ciência das torturas que o servidor sofre? Segunda pergunta. O SINASE preconiza a segurança como base para o trabalho e a disciplina, como instrumento norteador do sucesso pedagógico. Vocês concordam? Por quê? Terceira pergunta. Por que a socioeducação não é pensada preventivamente nas maternidades, escolas, orfanatos, albergues? Na restrição de liberdade é como enxugar o gelo? Ok? E agora chamo o André, né, André? Quer o desse também? Boa tarde a todos os companheiros. Eu pretendo ser breve, eu não tenho muita afinidade com a questão da fala, da oratória, então gostaria de, já antecipadamente, pedir desculpa se em alguns momentos eu dei uma gaguejada, eu inclusive já fui gago, então eu luto contra tudo isso aí, então a gente vai tentar explanar o assunto da melhor forma. Gostaria de agradecer aqui o Citraenfa por estar cedendo, né, o espaço, gostaria de estar agradecendo a todos os idealizadores do seminário e todos os companheiros que estão comprometidos com a questão social e que acompanham, porque muitas das pessoas acabam esperando, né, só na plateia que as coisas aconteçam, tem muitas pessoas que não se sentem incomodadas, muitas pessoas que preferem não discutir a respeito do assunto, então gostaria de agradecer a todas essas pessoas que estão aqui e ao Citraenfa por essa oportunidade. Agradecer também aos companheiros aí da mesa, e conforme o decorrer aqui, eu vou citar a parte que mais tocou a respeito da fala de cada um de vocês. Eu ouvi uma frase há um tempo atrás e ficou muito gravada em minha mente e demorou um tempo para mim conseguir discernir bem a questão de criminalização. E hoje é fácil para mim aplicar aos funcionários da Fundação Casa essa questão. Os funcionários da Fundação Casa estão sendo criminalizados, até mesmo na questão dos direitos básicos, como assistência médica, liberdade de expressão, a justiça. O funcionário da Fundação Casa ele não tem acesso à justiça, ele é punido facilmente, mas ele não tem acesso a direito. Um cara que ganha um salário mísero, como a gente não tem direito para ingressar com uma ação de assédio moral, ou seja lá qualquer que seja, em favor do próprio funcionário. O funcionário da Fundação Casa também, ele sofre criminalização quando se trata de capacitação. O funcionário da Fundação Casa ele não é capacitado para o serviço que ele está, como muitas das pessoas falaram aí, cada fala a gente vê uma parte da gente, né? Eu entrei na Fundação Casa com uma ideia da questão realmente da segurança, e me custou um pouco para mim conseguir entender a questão socioeducativa e a questão social do assunto. Eu realmente, por um momento, eu me vi alienado à questão do Estado, da lei, da política em si que o Estado estava impondo. E hoje, eu gostaria de declarar a todo mundo aqui que hoje eu sou contra tudo isso aí. Em muitos debates, muitas, né, reuniões, leitura, a gente acaba politizando a ideia da gente, né?
E também gostaria de falar a respeito da falta que faz para a gente momentos como esse, ou portas para a gente poder debater esses assuntos. Porque o funcionário da Fundação Casa, ele grita contra o assédio moral, ele reclama da questão da falta do plano médico. O plano médico ele não está sendo eficaz, o funcionário ele reclama de tudo isso aí, só que ele reclama ali dentro e ali não resolve nada. A gente faz denúncias, muitas não. As denúncias que eu fiz na Fundação Casa para a Corregedoria, que era o órgão que deveria corrigir os erros da instituição, nunca foram respondidas as minhas perguntas. E eu acho que toda pergunta, todo documento, ele deve ser respondido, deve ter prazo. A Fundação Casa não tem isso, nem mesmo para o sindicato. Às vezes é questão de data para... Chega num dia, fala assim, ó, vocês vão ter 2% de aumento. No dia seguinte, a gente já tem que fazer a assembleia. Viu? Tem que ter data, a gente tem que ter tempo hábil para pensar nas coisas. Não é acontecer que nem acontece dentro da Fundação Casa, tudo de último momento. O ano passado, a gente foi surpreendido com índice de aumento. Chegamos numa assembleia, todo mundo perdido, sem ter noção, muitas pessoas sem saber o quanto seria, e isso acaba causando muita desconforto, traz margens para manipulação. Então, a gente... E outra coisa, gostaria de falar aqui para vocês, todas as pessoas que questionam norma ou instituição jurídica, ela declara guerra a interesses. E os interesses dos quais nós estamos falando aqui, a gente sabe bem quais são, né? E sempre que o direito estiver ligado ou definido por interesses, a gente vai continuar lutando. Vai ser isso aqui, ó, vai ser uma guerra, vai ser o cidadão reclamando, lutando pelos seus direitos. E eu acho que se existe alguém aqui que é comprometido por essa luta, então nós somos companheiros. Se tem alguém aqui que é comprometido com essas injustiças, tanto que são trazidas, tanto para nós quanto para os adolescentes, eu acho que nós somos companheiros, então, se todo mundo está comprometido com essa luta. E a doutora Elizabeth falou bastante a respeito de tudo isso aí. O doutor Antônio Malheiros, ele falou também a respeito de um assunto que eu gostaria de enfatizar aqui, que é a questão moral do assunto do direito, né? Muitas das pessoas acabam se acomodando na questão do tipo assim, ó, isso é direito, isso não é direito. O próprio direito ele é dividido em duas fórmulas. O direito objetivo e o subjetivo. O direito objetivo, ele é do Estado, ele já ele é formado. São as leis e o Estado vai usar isso aí. E o direito subjetivo, que é o nosso direito como funcionários, nosso direito como agente socioeducador, o direito das psicólogas e o direito dos educadores, do pessoal da... Isso aí a gente vai ter que estar discutindo. Não tem uma fórmula mágica para isso aí. E enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter que lutar pelos nossos direitos, que nunca vai existir um fim para isso aí. Ele falou a respeito da questão moral, né? E é interessante, né? Porque é fácil a gente julgar uma pessoa pela questão de ele estar preso lá por conta de ter matado, estrupado, mas é muito difícil de a gente conseguir imaginar os motivos pelos quais isso aconteceu, e esse é o papel do pessoal né? da psicologia, da assistência social, esse é o trabalho deles, e às vezes a gente tem certa dificuldade de estar unindo todos esses assuntos dentro do pátio. E como a doutora Fernanda estava comentando, dá a impressão que isso é uma política usada pelo governo do Estado, né? Dá a impressão que isso aí é institucional. Fazer com que não haja vínculo
das psicólogas, com o pessoal da segurança, porque não tem condições de ter vínculo. Eu mesmo já fui acusado uma vez de coisas horríveis, que eu, viu, em hipótese nenhuma, eu consinto com esse tipo de situação. Hoje em dia, eu mesmo tendo a necessidade, eu me nego a me prestar esse serviço, sabe por quê? Porque quando eu fui acusado, quando chegaram e pediram para mim fazer, quando eu vi a situação, quando eu vi companheiros meus apanhando, quando eu vi as coisas acontecendo, sabe, ninguém, nessas horas, ninguém quer se dar o trabalho de falar assim, ó, eu autorizo você ir lá e fazer. Não, eles chegam, eles falam, viu, vai lá e faz, ó, tá precisando, você é da segurança, você é grandão, você é isso, você é aquilo, você tem responsabilidade pelo seu companheiro, mas quando chegou na hora de me acusar, quando chegou na hora de fazerem um relatório, das psicólogas passar o relatório para frente, quando chegou na hora do diretor, que tinha toda a obrigação de me ajudar, de fazer a defesa a meu respeito, aí eu vou falar para vocês, sabe, até hoje eu estou lutando por isso aí, viu? Eu fiquei foi no mato sem cachorro. E vou fazer minhas perguntas aqui já. Vou pedindo para você concluindo. Certo. Gostaria de fazer as 3 perguntas para a mesa toda. Vocês reconhecem a necessidade de intensa luta pelos direitos? E qual é o real interesse, pela vista de vocês, do governo na instituição? E outra coisa, os direitos humanos são para todos? Sabe por quê? Porque a gente vê as psicólogas muito relacionadas à questão do adolescente. E a do funcionário? Quais são as razões que levam os funcionários a cometerem certas situações? Qual é o comprometimento, né, de vocês, no trabalho de vocês, com a questão do sentimento também que o funcionário tem ali dentro? Com as ameaças que ele recebe. E a última pergunta acho que é para todos aqui, né? Eu acho que quantos aqui, né, realmente estão comprometidos com essa luta? Quantas pessoas estão comprometidas em gerar ideias, em debater isso aí? E só agradecer também a fala do professor Roberto e dizer que, na forma como o senhor descreveu todos, né, a sua trajetória de vida, eu vou ser bem sincero, eu me senti, sabe, bem emocionado também, gostei muito. E dizer uma coisa, eu vi que o senhor chega a sorrir quando fala disso aí, eu vejo o amor nas suas palavras, eu vejo o amor do senhor pela sua profissão. E hoje, se o senhor está conseguindo sorrir, é porque o senhor já chorou muito, já sofreu demais, né? E assim como a gente precisa da chuva para sobreviver, como a gente precisa da chuva para as flores florirem, né? A gente precisa de muito amor para estar nessa luta. Muito obrigado a todos os companheiros. O Elcio. Não, já foram. Eu também vou falar rapidinho, mas não vou enganar vocês como todo mundo fez, não, tá? Eu vou falar rapidinho mesmo. Até porque eu não vou fazer pergunta, eu vou fazer uma afirmação. Dá só uma olhada. Primeiro, que eu acho que é o seguinte, o Venâncio até tocou um pouco sobre o assunto, e acho que o André também. Primeiro, nós precisamos ter claro que o adolescente que entra em conflito com a lei, que está lá dentro da fundação, é vítima da sociedade, da forma como a sociedade está montada e funciona, e o trabalhador que está lá também é vítima da sociedade. Então, na verdade, nós estamos falando tudo de vítima, e vítima que se agride mutuamente dentro das unidades. Eu estou dizendo isso porque, assim, ó, eu não sou da Fundação Casa, sou da área da saúde. E estou afirmando aqui, até por conta do chamamento que foi feito, porque eu acho que essa é uma das dúvidas que o sindicato, ele nunca pode ter. O sindicato, ele tem que dizer claramente, sou contra a tortura, sou contra o maltrato, sou contra o uso da violência como forma, como método de educação. O sindicato tem que dizer. Mais ainda, o sindicato tem que dizer para os trabalhadores, o trabalhador, que como no relato do André foi colocado, o trabalhador que for seduzido
pelo canto do gestor e que utilizar métodos questionáveis ou espúrios para que se mantenha o controle dentro da unidade, este trabalhador está cometendo crime. Está cometendo crime. Agora, o sindicato tem uma impossibilidade ética de não defender esse trabalhador. Ele tem que defender. Porque o sindicato existe para defender todos os trabalhadores. Como eu disse, eu não sou da fundação, sou da área da saúde. Sou dirigente do meu sindicato. E já fui obrigado a defender trabalhador que era necrófilo, que fazia sexo com defunto, com o corpo das pessoas que morriam. Tive que defender. Por mais que isso me trouxe, sei lá, repulsa, né? Um sentimento não só em relação ao trabalhador, à prática dele, mas a mim também. Por mais que isso tenha me doído enquanto dirigente de ter que defender o trabalhador, era minha obrigação defender. Porque a entidade é dele também. A entidade, ó, o que é que eu estou dizendo? Os trabalhadores da fundação que recorrem à violência como método são donos do sindicato também. E devem ser defendidos pelo sindicato também. Agora, esta defesa tem que ser uma defesa colocada na justa medida em que o sindicato também tem como princípio que esse é um método criminoso e questionável. Entendeu o que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque aí eu entendo e compactuo e bebo da mesma água das ideias de que a sociedade é formada por pessoas que entendem as relações humanas de forma mais suave, mas também é formada por pessoas que entendem a violência, a agressão e a truculência como método de relação também. E quando se faz concurso na Fundação Casa, as várias formas de pensamento das pessoas prestam o concurso. Não é o sindicato quem tem que fazer essa depuração. É o sistema quem tem que fazer a depuração. Só que mais profunda ainda, lá na próxima palestra, eu até vou dialogar um pouco sobre isso, para encerrar mesmo. Mais profunda ainda, a fundação, antes de entender qual tipo de trabalhador que a fundação quer, os relatos disseram isso aqui das várias pessoas, a fundação precisa dizer o que o governo, a política de Estado, tem que dizer qual é a política de Estado que ela é. Não pode ter contradição. Ou é uma política para ressocializar, ou é uma política para guardar e punir. O governador tem que dizer, o presidente tem que dizer, a sociedade tem que dizer. Dizer para aquela parcela que acha que a truculência e a violência é método, vocês perderam o debate. Este equipamento público não usa isso como método. O aparato de Estado tem que dizer isso para a sociedade. Para aí sim, na entrada, se fazer todo o processo cuidadoso para que pessoas que entendem a sociedade de um outro jeito não entrem para a socioeducação agressiva, né? O Elcio. Ok. Pessoal, nós tínhamos iniciado um combinado que seria uma rodada de 5 perguntas. Eu acho que já tem mais de 10. Então, eu vou pedir para as pessoas já responderem os nossos convidados e também já fazer as considerações finais. Vou ficar devendo 2 perguntas aqui, ok? Tudo bem? Então, o combinado agora é os nossos convidados respondem as perguntas e já iniciam as considerações finais. Tudo bem? E quero agradecer todo mundo aqui prestando atenção. Muito bom. Vamos começar pela Beth? Beth, pode ser? Pode ser. Olha, as questões que vocês colocam ou as reflexões que vocês fazem, dá para iniciar um outro seminário agora, né? E ficar por bastante tempo debatendo. São importantíssimas as questões que vocês levantam. Eu queria dizer para aqueles que têm esperança de que o tribunal, o judiciário, pode fazer alguma coisa. Eu com esperança. Né? Quem pode fazer somos nós. Nós todos organizados. O tribunal também é uma entidade, uma instituição tomada por relações de poder e por interesses, enfim,
Não é porque é a Casa da Justiça, o Tribunal de Justiça, eu posso falar isso porque eu sou uma servidora do tribunal. E se eu queria muito que o Dr. Malheiros tivesse ficado até o fim, porque eu ia colocar uma questão para o Dr. Malheiros, nosso querido Dr. Malheiros, né? Mas o próprio tribunal viola os direitos dos seus servidores de uma forma absurda, não é? Absurda. E por isso que a gente tem que estar na mesa de negociação o tempo todo com eles. E o tribunal é muito esperto, que coloca à frente das negociações uma alma humana como o Dr. Malheiros. É difícil bater numa alma humana como o Dr. Malheiros, não é isso? Isso faz parte também da estratégia do tribunal, para quando a gente vai para os embates, para mostrar as violações que estão ocorrendo. Só estou dando um exemplo porque alguém perguntou aqui o que o judiciário pode fazer, né? Eu acho que quem faz somos nós, gente, são os trabalhadores organizados. Eu queria refletir um segundo sobre essa polaridade que foi colocada aqui, como responder na socioeducação, com violência, sem violência, batendo, não batendo, contendo, não contendo, né? Eu acho que é o grande desafio da socioeducação, como é o grande desafio de quem trabalha no setor prisional, como eu já trabalhei, que é o seguinte: é impossível você trabalhar a socioeducação sem permitir que o adolescente seja adolescente, sem ter espaços onde ele possa extravasar essa adolescência dele e todas as questões que ele traz. Então, quando trabalhava na penitenciária, eu ficava pensando, se na penitenciária não tem espaço para um esporte, para um teatro, para atividades onde as pessoas possam se colocar, como que a gente vai trabalhar em cima das dificuldades dele, para poder dizer, olha, você pisou na bola com o seu companheiro lá, porque você fez isso, fez aquilo, vamos refletir sobre isso, né? Se você não tem esses espaços, ao mesmo tempo, precisa haver a contenção. Se não houver a contenção, uma mínima organização do ambiente, tudo se perde, tudo vira uma loucura, vira um caos, vira uma violência de todos contra todos, não é? Então, achar essa justa medida entre um espaço que permita que as pessoas se coloquem do jeito que elas são, com as suas dificuldades, aquele adolescente que tem mais dificuldade, para poder trabalhar com ele no coletivo ali, e, ao mesmo tempo, garantir a contenção, é que é o difícil. E é mais difícil ainda, porque não é isso que é esperado da gente, né? É esperado da gente cumprir algumas metas, abaixar a cabeça, assim como se fala para o adolescente abaixar a cabeça e pôr a mão para trás, o trabalhador também tem que abaixar a cabeça e não pode falar, né? E não pode trazer as suas propostas, enfim. Então, alguém colocou aqui que ambos são vítimas, né? Acho que o Elcio agora colocou. Eu acho que a gente devia pensar um pouco nisso, que é verdade, a sociedade cobra desses dois segmentos, tanto do adolescente autor de ato infracional, como quem trabalha com ele. Aliás, quem trabalha nos presídios, quem trabalha nas unidades de internação, é visto pela sociedade como fazendo um trabalho sujo, né? A gente é visto como quem faz trabalho sujo. E a gente tem que mostrar para a sociedade que o nosso trabalho não é sujo, porque se uma sociedade quer ter adolescentes integrados, sujeitos que não cometam crimes, hospitais funcionando, creches funcionando, abrigos funcionando, precisa ter gente para fazer isso, e gente capacitada para fazer isso, né? A sociedade é muito interessante, ela quer tudo isso, mas não quer também investir na formação, na capacitação, no salário, nos planos de cargos e tudo isso, né? Mas eu diria o seguinte: nós precisamos sair dessa posição de vítima, assim como os adolescentes também precisam sair da posição de vítima. Nós precisamos superar essa posição de vítima para uma posição de protagonismo, né? E de luta pelos nossos direitos. E é óbvio que a reprodução da violência é um caminho mais curto. Na hora H eu não sei o que fazer, eu também estou adoecido, eu também estou mal, né? A professora Edith diz que o adoecimento que vem do trabalho, ele é muito sutil, é muito difícil você fazer a relação. Ela dava um exemplo assim: o alcoolismo, por exemplo, que é uma forma de adoecimento, né? que está agraçando entre nós. Os trabalhadores que trabalham pendurados naquele balancim, nos prédios, limpando o prédio ou pintando as fachadas do prédio,
normalmente, eles se tornam alcoólatras. E qual que é o mecanismo? Primeiro que eles morrem de medo daquela altura. Só que eles são homens, eles não podem mostrar que eles têm medo, eles são machões. Então, perante a família, ele também não pode mostrar que ele tem medo. Não é? Então, quando ele chega lá embaixo, acabou a jornada de trabalho, ele vai para o bar e, junto com os colegas, ele bebe todas, porque ele precisa relaxar daquele grande estresse, daquele medo que ele passou lá em cima. E aí ele vai se tornando um alcoólatra. E a primeira coisa que aparece é assim, não, ele tem um problema familiar, né? Porque a mulher está abandonando ele. Ao contrário, a mulher está abandonando ele e ele está se transformando num alcoólatra pelas relações no trabalho, pelas coisas que ele está vivendo de pressões no trabalho. É diferente, né? Então, é preciso cuidar e sairmos realmente dessa posição de vítima para o protagonismo, porque é isso que desadoece. Quando nós comprovamos isso no judiciário, quando nós fizemos uma greve de 127 dias e fomos para a praça mostrar para o tribunal que nós não íamos mais aceitar os assédios, as violências que estavam sendo feitas, nós olhamos lá na quantidade de adoecimentos, que tem um gráfico, né? Caiu assim. Né? Os afastamentos no trabalho, os 127 dias de greve foram dias de desadoecimento, das pessoas se encontrarem na praça e lutarem pelas mesmas coisas. E isso que foi falado aqui é perfeito. O sistema faz com que a gente se separe. O do pátio faz trabalho sujo, mas a psicóloga assistente social, não. Que são a nível universitário, fazer outro trabalho. Nós temos que romper com isso. Todos nós estamos submetidos à mesma lógica, e assistentes sociais e psicólogos pisam na bola todo o tempo também. Eu tenho um monte de colega braço curto, que não quer bater o ponto lá na hora que tem que bater e que quer trabalhar uma hora só. Isso que nós já ganhamos umas 30 horas. Então, isso é tão imoral quanto a tortura. Né? E aí eu quero discordar do companheiro que disse que... Discordar não, ou talvez trazer uma outra ideia, que o sindicato tem que defender a todos. Eu acho que o sindicato tem que defender quem não deu causa aos abusos. Né? Aquele trabalhador que está tendo um processo administrativo, ou até, quando é um caso do assistente social psicólogo, nos seus conselhos, um processo ético, que não deram causa àquilo, foi fruto da pressão do trabalho, eu acho que o sindicato, uma associação, tem que defendê-lo. Agora, não dá para defender quem está na imoralidade, na ilegalidade ou está torturando. Então, é isso que eu digo. Eu não consigo defender um colega que está fraudando ponto, ao invés de lutar por menos horas de trabalho. Quer dizer, para mim, a fraude do ponto está prejudicando o próprio outro colega. Quer dizer, porque aí fica todo mundo no mesmo saco. Né? Então, vocês me desculpem, mas eu penso assim, não é um moralismo, ou a gente sabe o que está defendendo e a sociedade que a gente quer construir, ou não. E queria já, como palavras finais, dizer para vocês que eu aprendi um montão aqui e foi maravilhoso ter estado nesse seminário. Obrigada. Passo a palavra para a Fernanda, ok, Fernanda? Ok. Bom, foram muitas as considerações e muitas as reflexões. Eu acho que eu vou tentar seguir pela ordem, fazendo considerações gerais sem citar. Eu acho que o instrumento do relatório, ele é um instrumento importante, mas que a gente precisa tomar bastante cuidado para que a gente também não vive uma expressão que a gente usa muito no sistema prisional, peito de aço, né? Que acaba sendo uma estratégia individual que te expõe muito e muitas vezes você acaba virando alvo de perseguição na unidade. Então, pensar momentos e estratégias coletivas também são importantes, além da estratégia individual da denúncia via relatório, né? Porque senão a gente vai ficando estigmatizado também e vai adoecendo naquele percurso e criando dificuldades relacionais no processo da unidade. Eu acho que é bem-vinda a expressão de superar a cultura da violência, mas como é que a gente
faz isso dentro de uma entidade que retroalimenta e que fica o tempo todo fazendo movimentos para criar os bodes expiatórios, né? Que é a expressão que o André trouxe. Te insufla a assumir posições e aí depois você é aquele que vai sangrar, né? Que vai assumir a responsabilidade, porque a instituição diz lá no seu plano decenal que é contra a violência, mas ela não te dá as condições para superar essa violência. Eu quero marcar posição em questão da idade penal. Eu discordo que não tenha que existir idade penal. Eu acho que tem que existir, sim, porque senão a gente cai na armadilha que é aquele projeto bizarro da OAB com o Alckmin, de dizer, bom, vamos fazer idade penal assim com avaliação psicológica e social, que é um absurdo e que responsabiliza aí a equipe técnica a assumir uma posição absolutamente equivocada. Então, ao falar, não temos que ter idade penal e temos que tratar todos, pensar o caso a caso, pode ser até uma iniciativa interessante do ponto de vista ideológico, Adriano, mas nessa sociedade que a gente vive, vira outra armadilha para os trabalhadores da fundação. Então, eu quero expressar essa opinião, que você pode discordar, estamos aqui para conversar, não há problema, são pensamentos, mas que a gente tem que fugir de algumas coisas que já estão colocadas. E o Alckmin tem aparecido na propaganda eleitoral falando isso abertamente, dizendo que isso é um dos motes de campanha. Acho que depois tem direito à réplica, só para respeitar. Sim, mas é que eu acho que, ao extinguir, você cai na mesma armadilha, na minha opinião. Que você pode discordar, não há problema, a gente pode depois conversar sobre isso. Quero marcar a posição também, que você tem toda a razão de quanto é, no mínimo, nos tratar como idiotas, avaliar um plano decenal em um mês, né? E fazer isso de um modo assim, dar a publicidade necessária para, de fato, a sociedade opinar sobre o tema. É claramente proposital e manipulado. Eu acho que a gente precisa cuidar, né, com a nossa relação na questão aí das suas perguntas que você traz. O SINASE preconiza a segurança? Em alguma medida, sim, porque é um sistema que vai falar de medida socioeducativa e que lida com a relação do crime. Agora, o discurso da disciplina resolve, nosso bom e velho Foucault já dizia que não, que serve para normatizar e para manter o status quo e para manter essas instituições e fazer a engrenagem, como bem o Roberto trouxe, girar, né? E manter essa relação e vai criminalizando condutas cada vez mais, adoecendo tanto os meninos, né, nessa coisa do sangue nos olhos que o Venâncio fazia, e adoecendo o trabalhador também nessa roldana, porque é o bom e velho Pink Floyd, né? Vai todo mundo para máquina de moer carne. O filme The Wall já trazia isso lindamente. Então, um pouco para brincar com essa coisa, que assim, a gente também não pode usar o discurso da disciplina achando que ele resolve, que não vai resolver. Eu acho que a gente precisa tomar o cuidado que o André falou de não cair nas armadilhas de ser esse instrumento da violência, e muitas vezes é a situação limite, assim. Para mim, eu vou trazer um exemplo que eu fiquei muito chocada com a coisa recente lá do PM na Lapa e a relação com esqueci o nome. O ambulante, isso. Porque ali foi um caso extremo, que você via que o cara fez ação e reação, e aí ele caiu em si imediatamente, que ele, eu vou usar a expressão chula, meio fudeu, porque ele pôs a mão pro alto e a arma no chão. Assim, fiz a bobagem da minha vida, e que tem a ver com essa máquina. Então, eu vou julgar o cara, eu vou julgar o ambulante, a situação de conflito que é mobilizada por essa sociedade que a gente vive, né? Então, assim, na linha de vamos pensar nos dois lados e no sofrimento dos dois lados, eu não vou julgar friamente e dizer, esse cara, violador de direitos humanos. Não, ele na hora caiu em si, bicho. As imagens denunciam. E como é que a gente lida para essa cultura de direitos humanos que a gente tem, pensar nessa estrutura que pega os dois lados? Porque a gente, às vezes, psicólogo, vai lá fazer o relatóriozinho e está morrendo de raiva da instituição, e às vezes carca a mão e põe só coisas
negativas naquele relatório e muitas vezes mobilizada pela raiva que está do chefe. Então, os papéis se misturam. E como é que a gente pensa mudanças para não se contaminar tanto por essa realidade? Então, estratégias de pensar essas mudanças e a coisa do ressocializar versus guardar e punir, né? É que nem uma coisa nem a outra resolve, porque ninguém ressocializa ninguém. É uma mudança da sociedade, uma outra sociedade, e as políticas públicas atuando antes, né? Então, quando você falava da prevenção, aí sim, né? Não é prevenção na maternidade e tal. Não, é uma cultura de políticas públicas que não gere a necessidade dessas instituições totais. E a gente tem que trabalhar todo o tempo e aí enxugar gelo, dar murro em ponta de faca, para que isso não fique só discurso, mas que a gente consiga fazer disso prática. Dizer que é um prazer estar aqui, que ainda temos muito para construir e seguimos na luta. Obrigada. Sua palavra agora para o Niva, né, Niva? Para fazer as considerações finais. Tá, eu vou me ater aqui a 3 questões que me chamaram a atenção. Uma que o Venâncio trouxe como uma coisa meio como inspirar valores coletivos em jovens tão individualistas, né? Nossa missão nisso. Pedreira, Venâncio, porque a gente vive numa sociedade que estimula o individualismo, né? Uma sociedade capitalista de consumo, né? Que diz para todo mundo que você tem que ter, se você não tiver, você não se insere, né? E que é excludente, o capitalismo é excludente. Esse jovem não tem espaço, né? Se ele não consumir, se ele não ter, e só vai ele só consegue se enxergar se fizer parte de um grupo, né? E é o grupo com o qual ele se identifica, né? Nós na instituição a gente acaba se colocando de um lado e ele do outro, até por conta disso, porque a gente não consegue entender essa cabeça desse adolescente, né? Eu vejo meio por aí, né? É uma lógica capitalista que nos impede de incutir esse valor, ou dificulta nosso trabalho de incutir esse valor coletivo nesses jovens, que tem essa visão individualista, que é própria da adolescência até. Eu quero falar também trouxeram aqui a questão da relação intersetorial na fundação, né, entre os setores. Eu costumo dizer, eu disse outro dia numa reunião do GT, que eu vejo assim, que acontece todos os dias nas unidades. O adolescente chega e acontece uma espécie de esquartejamento, eu usei essa expressão outro dia, é esquartejado. Um pedacinho vai para assistente social, outro pedacinho para psicóloga, outro pedacinho para pedagogia e um pedacinho para o pátio. Separam só o moleque, o menino lá, mas ninguém conversa depois disso, né? Cada um faz do seu jeito, como acho que tem que ser feito, e vamos que vamos, né? Ninguém senta, ninguém conversa, não tem reuniões. Na minha unidade, eu estou na casa Novo Horizonte, em Guanazes, a gente tem feito esforço nesse sentido, a gente tem reuniões sistemáticas, né, das equipes, né? Estamos tentando quebrar essa lógica dessa fragmentação, mas ainda eu não vejo isso como regra na fundação ainda, né? Parece que a fundação não estimula, né? Ela não estimula isso, né? Essa integração, essa linguagem única, né? Uma saída para essa questão do relatório, né, que a colega mencionou, é exatamente isso, né? A partir do momento que a gente conseguir unificar o discurso, unificar as práticas, unificar a atenção, a gente vai acabar com essa rivalidade, cada um puxando para um lado. Não tem outra saída. Vamos acabar com essa lógica. Nós temos que trabalhar juntos. Não tem hierarquia entre os setores. A pedagogia não é mais importante que o pátio e nem o psicossocial é mais importante que os dois. Não, gente, nós somos iguais. Essa lógica tem que ser quebrada. A fundação não está fazendo nada para estimular isso. Ela rema no sentido contrário. Não sei por quê. Eu sou meio ingênuo, eu sou meio bobo, porque eu não consigo descobrir por que ela faz isso. Se alguém souber, me fala, né? Hã? É verdade. Tem toda exatamente, é a lógica, né, fascista, né? Mas vamos lá, né? Mas nós temos que quebrar isso, né?
Se a fundação não interesse, estamos aqui para isso. Para que é o seminário? Né? E só uma reflexãozinha, só para poder... Esse adolescente que o governo atual quer aumentar, quer encarcerar por mais tempo, né, nas unidades de internação, esse menino tem 17 anos hoje, estava nascendo quando esse governo assumiu o poder no estado de São Paulo. E ele faz de conta que não tem nada com isso. Né? Vergonhoso, vexatório. Obrigado, gente. Foi um prazer. Estou feliz pra caramba com esse seminário. Passo a palavra para o Roberto. Foi um bom argumento esse, porque eu tenho dito que o que o Serra, o que o Alckmin quer fazer com esse pleito, forçar os seus senadores e deputados a aprovar o projeto da redução da idade penal, o aumento do tempo, é uma desresponsabilização em relação a essa geração. Né? Eu acho que ele assumiu o governo jurando defender a lei, o Estado Democrático de Direito, a Constituição e tudo mais. E agora não deu conta de fazer e quer subverter as regras do jogo. Esse é o caso de pedir o impeachment de um cara. É incompetente, não dá para governar assim. Né? Mas eu diria, o entendimento que a gente tem desse campo de trabalho, só nas medidas socioeducativas é que se usa o termo socioeducação ou socioeducador, tá? Que, por sua vez, é sinônimo de educação social e de educador social. Tá? Então, Venâncio, entre os fundamentos que orientam a prática, se o que vocês estão fazendo é efetivamente educação social ou não, pense o seguinte: a área que mais usa corriqueiramente o termo educação social e os profissionais se denominam educadores sociais é o trabalhador da rua, o trabalhador social de rua. Tá? Veja, o Malheiro citou um exemplo aqui do Rio de Janeiro, e nós conhecemos aqui em São Paulo a Operação Camanducaia, conhecemos aqui o caso da Cracolândia. O que se faz na rua é educação social? Quais são os princípios que fundamentam a prática do educador social de rua? Higienismo, faxina urbana, não é assim? Então, isso não tem nada a ver com educação social, certo? Então, na execução das medidas socioeducativas, o trabalho que prioriza a segurança, a disciplina, a contenção, a segurança, isso não tem nada de educação social. Isso não tem nada de educação social. Né? Mas alguém disse muito bem que todos os envolvidos na tarefa socioeducativa precisam ter o comportamento ou a postura socioeducativa. O cozinheiro, o faxineiro, da lavanderia, o segurança. Então, aí é outra questão. Então, me parece que o viés é um pouco isso. Quais são os princípios teóricos que fundamentam a prática do trabalhador social? Tá? É essa linha que eu tenho desenvolvido. Esse daqui é o 6º livro de uma coleção que se chama Pedagogia Social. A gente entende, é isso que nós trabalhamos, que os fundamentos que orientam a prática da educação social é um referencial comum que serve à educação popular, à educação social e à educação comunitária, que é pedagogia social, que é um pouco o que o Macarenco e Freinet faziam. Tá? Então, essa é a nossa postura bem clara. O Malheiro saiu daqui dizendo que eu nunca vou ser presidente da Fundação e ele nunca vai ser presidente do TJ. Né? Tá, isso ajuda a responder a pergunta que alguém fez. O que o Tribunal de Justiça pode fazer em relação a essa questão? Eu penso o seguinte, e o Malheiro certamente concorda comigo. A questão da Fundação Casa, a questão do adolescente que comete ato infracional, ela é tratada no âmbito das políticas de Estado de segurança pública. Ela nunca teve o enfoque de uma abordagem social ou pedagógica do problema. Tá? Ela é entendida como um tripé de sustentação da estrutura de poder que se quer perpetuar no Estado. Tá? E ela é dirigida, historicamente, por forma de um condomínio entre a Casa Civil do governo, esta casa aqui,
tá? Quando se tem a maioria, o governo controla a maioria aqui, e a presidência do Tribunal de Justiça. Nada se modifica nessa situação sem o conluio desses 3 órgãos de poder. Nada. Tá? Então, a utilização político-ideológica, a utilização que se faz do ato infracional do adolescente e da Fundação Casa é utilização político-ideológica. Tá? Aqui, o primeiro artigo deste livro, usando as 21 pesquisas que nós pegamos aqui, chama Por que dizer não à redução da idade penal? Por que dizer não? Nas ciências da saúde, as ciências médicas, na psiquiatria, na medicina, também na psicologia, nós não encontramos nenhum argumento científico que justifique a redução da idade penal. No aspecto histórico, filosófico, ainda que no passado, no Brasil colônia, a gente tenha tido a idade de 9 anos como idade antes desse período republicano constitucional, do ponto de vista histórico também não se justifica. Do ponto de vista da experiência internacional, nenhum país que reduziu conseguiu enfrentar ou diminuir significativamente. Do ponto de vista estatístico, não tem justificativa nenhuma. Os atos cometidos por adolescentes não representam sequer 4%, 3% do total de crimes cometidos por adulto. Então, qual é a justificativa para reduzir a idade penal ou colocar mais cedo essa juventude na prisão? Político-ideológico. É político-ideológico, tá? Pelo menos, o Elcio lá falou com muita clareza. O Maluf mudou o discurso dele, mas o Maluf ele dizia claramente, bandido bom é bandido morto. Dizia claramente, agora ele está falando, não, bandido morto, bandido bom é bandido preso. Né? Mas esses outros governos não têm coragem de declarar os seus discursos, né? E fica instigando o sentimento de insegurança na população para justificar, reforçar os mecanismos de controle social. Tá? Então, desta vez, o adolescente é a bola da vez. Tá? Como na década de 70 foi a geração dos trombadinhas. Eu fui um dos trombadinhas. Né? Quem eram os trombadinhas? Éramos nós, meninos, que fugíamos lá do complexo da Celso Garcia, no Tatuapé, ou pegavam o ônibus, ou vínhamos a pé aqui na Praça Clóvis, Bevilacqua, na Praça da Sé, e ali íamos usar as técnicas militares que os soldados lá nos ensinavam nos internatos, da Ordem Unida, da Marcha e tudo mais, e aqui íamos dar trombadas. Eles nos ensinaram a dar trombadas. É um recurso militar. Né? Então, quanto a espaços de formação e de discussão, eu acho que vários trabalhadores da Fundação participaram ou participam de grupos de pesquisa ou de estudos que eu faço na USP. Pelo menos 4 trabalhadores da Fundação já defenderam dissertações de mestrado comigo. Né? Então, nós temos tido permanentemente fomentado esse espaço de articulação, de trabalho, de discussão, nesse sentido de desenvolver uma crítica positiva aos trabalhos, no sentido de aprimorar as suas práticas, mas também do investimento na formação. Né? Então, tem esses espaços. Eu acho que vou discordar também do colega quanto à posição intransigente do sindicato na defesa de espancadores e torturadores. Tá? O associativismo ao sindicato é livre, tá? Mas o sindicato tem meios de extirpar do seu quadro de associados aquele que não cumpre os princípios do sindicalismo. Certo? E não é uma tarefa... Claro que a Fundação precisa ter critérios na escolha dos seus trabalhadores, sim. Mas, veja, uma pergunta simples para você. Quem ontem estava atendendo um adolescente que acabou de chegar, qual era o número do prontuário dele na Fundação?
O número mais recente, o adolescente que está entrando hoje, qual o número de prontuário que ele recebe? O quê? Né? 50 mil. Vocês viram na minha fotinho lá que eu, quando entrei em 1963, o meu era 60 mil. Né? Quando a fundação devolveu a área de carentes e abandonados para a sociedade civil e ficou só com infratores, a numeração dos carentes e abandonados encerrou em 570 mil. 570 mil. Tá? E aí iniciou uma outra numeração, que é essa atual dos infratores. Então, de certa forma, por esta fundação, já passaram cerca de 700 mil crianças e adolescentes. Certo? Quantos funcionários e técnicos já não passaram nesse mesmo tempo? Eu costumo dizer que a fundação é um cemitério vivo de profissionais. Porque ali tem mais funcionários que passaram por lá e desistiram do que aqueles que ficaram. Tá? Ali, a Fundação Casa tem sido o cemitério das esperanças de muitos jovens entusiastas que entraram ali achando que podia modificar, que ia conseguir modificar a situação, e rapidamente, diante dos obstáculos, das dificuldades, caíram no desencanto e até reverteram as suas posições. Antes entrava com um certo idealismo, aí se convenceu de que não tinha jeito e assumiu, aderiu à linha dura. Então, isso que é um cemitério de desesperanças. Muito bem. Né? Cemitério de desesperança. Então, eu diria ao final que entre esta complexa posição que estão os funcionários, eu acho que não se pode perder de vista que você está investido do papel de auxiliar da justiça. Tá? Eu supervisiono 2 núcleos de medida socioeducativa, em meio aberto, na Lapa. Quando nós vamos recrutar trabalhadores, eu digo para eles exatamente isso. Você precisa saber que na investidura do cargo da função de orientador de medida socioeducativa, você passa a ser um funcionário auxiliar da justiça. O seu parecer, o que você assina aqui, tem peso. Você pode mandar ou não de volta o menino para trás das grades. Isso coloca a pessoa numa função de técnico auxiliar da justiça. Tá? E eu acho que, na maioria das vezes, quando se questiona esse papel ético do exercício da função, não se faz esse questionamento a serviço de quem efetivamente você está. Alguém disse, e é verdade, você e o menino lá, a menina, são da mesma classe social. Certo? Vivem as mesmas dificuldades. Aquilo que você é compelido a servir, a oferecer de serviços e benefícios para o menino, para a menina, na maioria das vezes, técnicos já me disseram isso, eu queria oferecer isso para os meus filhos, não posso. Certo? Então, de outro lado, você está a serviço de uma instituição que tem uma marcação cerrada em cima de você, por meio da hierarquia das funções, por meio de corregedoria, por meio de ouvidoria e tudo mais, e você está executando uma política de Estado que é o Estado que te remunera. Então, onde está o centro da sua fidelidade? Você é fidelidade a quem? Fidelidade à sua classe social, de onde você origina e que você está ali exercendo um papel de custódia sobre ela? O centro da sua fidelidade está na fundação ou o centro da fidelidade está no cofre de onde vem o seu dinheiro? A serviço de quem você está? Eu acho que essa é a pergunta fundamental que ajuda a gente a definir as nossas posições. Eu nunca tive dúvida do lado que eu estou. Né? Por isso, dialogo com o Estado, dialogo com a Justiça, apesar da resistência, da dificuldade, vim aqui dialogar com vocês, mas a minha posição é muito clara. Né? Muito obrigado. Nossa, muita informação, né, e reflexão. Antes de eu falar da finalização, eu vou chamar a Rosângela
para fazer, né, o sorteio do livro do Roberto. É isso, Rosângela? E também... Ok. Queria dar uma ideia para a Rosângela. Primeiro, é o sorteio de ver quem que é o funcionário mais antigo que está aqui presente. Alô. Ângela, primeiro ela quer falar para o professor. Tá ok. Então, tá. Então, professor, quando eu pensei em vir para esse seminário, eu não sou da Fundação da Casa, eu sou professora da rede conveniada, mas eu tive a vontade de ser representante daqueles pequenos, né? Das crianças e dos adolescentes, que, com certeza, todos vocês estão aqui para defender direitos, né? Deveres e direitos das crianças. E a nossa turminha colocou aqui as mãozinhas deles para dizer: nós estamos presentes no seminário do Citra-Enfa. Então, para dizer que nós representamos eles, né? Eles são o futuro desse país. Nós plantamos isso lá. E vocês, na Fundação Casa, tentam consertar. Não é verdade? Estamos juntos. Fazemos parte da vida deles, né? E a gente pensou assim, registrar a mãozinha deles para trazer essa imagem deles, essa imagem de inocência, né? E representar para eles a esperança de um futuro melhor, de um país melhor, né? E eu passo isso também para as famílias, que eu trabalho com as famílias, de dizer: as eleições estão aí e o nosso poder está aqui. Eu não sei. Muito bem. O professor recebe. E agora vamos fazer o sorteio dos livros, né? Aí a Ângela falou assim, a pessoa mais antiga da Fundação Casa. Que mais tempo tem de trabalho na Fundação Casa? Quem será? Não. Em termos de... Quem tem 35 anos. Quantos anos, Venâncio? Tem mais alguém? Não, é só um, é o mais antigo. Seu Geraldo? Quantos? Quanto tempo de serviço, seu Geraldo? Ok, pode então? Sorteado então? Pode ser? Venâncio? Pessoal, peraí, parece que a gente tem uma atenção aqui. Uma atenção não, um debate. É pelo tempo de serviço. Quem que é o mais antigo? Então é o Venâncio, é isso? Ao lado dessa porta. 9.000 e 18.000. O mais antigo é o 9.000, é isso? Então, Venâncio vai receber um livro. Tá. E o mais novo também. Acho que já está autografado. Já está autografado. Não? Tá bom, então. Então, vamos continuar pelo sorteio. Tá ok. Tá bom, então a Rosângela vai dar continuidade no sorteio. A gente pensou assim, cada um da mesa vai falar um número e na pasta de vocês tem um número, tá bom? Não deixaram. Isso foi ideia da Estamos nesse momento participativo número, e... um minuto. Dentro da pasta. A doutora
Beth vai falar um número. 12. 12. 12. Quem tem um 12? Olha lá. Lá tem o 12. Ê! Litoral? Muito bem. Também, você também tem, velho. Não, você pegou Ângela, deixa eu lembrar que na parte da tarde, no programa aqui, tem o Celso Iocomiso, que vai falar com vocês, é um dos autores do artigo do livro. Tá? Esse exemplar já está autografado.